a oportunidade, teve encontro hoje da Garagem Rio, e eu tive a oportunidade de estar falando um pouco sobre a minha dificuldade, a minha intensa dificuldade de chorar. E eu sou um cara que caminho no evangelho, acho que vou fazer 18 anos, só que de uns 5 anos para cá que eu comecei a ouvir música evangélica de fato, assim, porque eu nunca curti, eu sempre vim vindo movimento street rock, hip hop, tá ligado? Rap. Teu áudio travou. É o inimigo. Tá ouvindo agora? Léo? Tá Travou ouvindo? o áudio e vídeo. É bom você fechar. Tá, agora estamos ouvindo. É o inimigo. Fecha a câmera. Fecha a câmera que eu acho que fica É o melhor. inimigo furioso. E eu hoje refletindo, né, talvez pela construção, né, machista, né, pela essa masculinidade que a gente é ensinado, é imposta a gente, né, um cara preto da favela que tem esse estigma do cara que tem que sustentar tudo, né, tudo tem que estar no meu peito, nos meus ombros, tem que dar conta de tudo, e talvez ter desenvolvido essa dificuldade de chorar. Hoje eu sou um chorão, né, depois da terapia eu sou um chorão, graças a Deus. Choro muito, graças a Deus. E como a gente tem essa dificuldade, como nós homens temos essa dificuldade de expor nossos sentimentos, nossas emoções, né? De trazer para botar para fora, às vezes, ali as nossas angústias. Então, eu acho que esse encontro é muito importante. O Israel convidado da minha inteira confiança, o Brabo, da Zona Oeste. Meu sonho é esse cara pastor na garagem. Falo logo a verdade. Meu sonho é esse cara pastor da garagem, Zona Oeste. Eu não faço a mínima ideia do que o MC faz aqui. Eu não sei se eu falo do Pix ou coloco a... Fala comigo, Jambeira. Você que manda. Se você já quiser, eu já coloco a tela do Pix. Eu que mando. Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Vamos colocar a música primeiro, né? Escolhida pelo nosso irmão Robert, da Garagem Brasília. E depois da música, eu vou estar apresentando o Israel de forma mais formal e passando o microfone para ele. Manda ver, irmão. É nóis. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Então, beleza. Vou dar o play. Eu tava numa de ficar sumido. Dinheiro, fama, tudo resolvido. Finge que não, mas na verdade eu ligo. Eu me achava mó legal. Queria ser uma unanimidade. Eu quis provar minha virilidade. Eu duvidei da minha validade nessa sanidade virtual. Eu cuido pra não ser muito sensível. Homem não chora, homem se aquilo. Aprendi a ser indestrutível. Eu não sou real. Conversando com os meus amigos, eu entendi que não é só comigo. Pela fragilidade é castigo. Eu sou real. Cuidar, meu irmão, do teu emocional. Cuidar do que é real. Cuidar, meu irmão, do teu emocional. Cuidar do que é real. Masculinidade frágil, coisa de menino. Eu fui profano, sexo é divino. Da minha intimidade fui um assassino. Que merda. Quando criança era chamado de bicha como se fosse um xingamento. Que coisa mais esquisita. Aprendi que era errado ser sensível quanto à inocência. Eu tive medo do meu feminino. Eu me tornei um homem reprimido. Meio sem alma, meio
adormecido, num ato falho autodestrutivo, no auge me sentindo deprimido, me vi traindo por ter me traído. Eu fui covarde, eu fui abusivo, pensei ser forte, mas eu só fugi e caí na pornografia. Essa porra só vicia, te suga a alma, te esvazia, e quando vê passou o dia e você pensa que devia ter outro corpo, outra pica. Ansiedade vem ficar, caralho, isso não é vida. Cuida mesmo do teu emocional, cuida do que é real, cuida mesmo do teu emocional, cuida do que é real. Meu pai foi minha referência de homem forte, trabalhador, generoso, decidido, mas ele sempre teve dificuldade de falar. O pai do meu pai também não soube se expressar. Por esses homens é preciso chorar e perdoar. Essa dor guardada até agora enquanto escrevo me assombra se o que eu digo é o que eu devo. Um eco de medo. O que será que vão dizer? O que será que vão pensar? A rejeição ensina cedo. Seja bem bonzinho ou então vão te cancelar. Que complexo é esse, mamãe? É você? Me iludi nessa imagem, tentei me esconder. Eu só posso ser esse Tiago, cheio de virtude, cheio de estrago, que afago, crescer, aceitar. Ai, ai, esse homem machucado, esse homem violento, homem violado, homem sem amor, homem mal amado. Precisamos nos responsabilizar, meus amigos. A gente cria um mundo extremo e opressivo. Diz aí se não estamos todos loucos por um abraço. Que cansaço. Cuidado com o excesso de orgulho, cuidado com o complexo de superioridade, mas cuidado com desculpa pra tudo. Cuidado com viver na eterna infantilidade. Cuidado com padrões radicais. Cuidado com absurdos normais. Cuidado com olhar só pro céu e fechar o olho pro inferno que a gente mesmo é capaz. Cuidar mesmo do teu emocional. Cuidar do que é real. Cuidar mesmo do teu emocional. Cuidar do que é real. Minha alma é profunda e se afoga no raso. Minha alma é profunda e se afoga no raso. Minha alma é profunda e se afoga no raso. Eu fico zonzo, fico triste, fico pouco, fico escroto, eu sigo a risco. O que é ser homem? Isso não existe, a vida insiste o tempo todo que eu repenso. O que é ser homem? 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 Há tantos e tantos e tantos e tantos e tantos possíveis homens. Homem real e não ideal. Ser homem por querer se aprender todo dia, dominar a si mesmo apesar de qualquer fobia. Respeito, tem que ter peito, tem que ter culhão pra amar direito. Vou dizer que não, esperando sentado por salvação. Conexão, empatia, verdade, divino propósito, responsabilidade. Deitar a cabeça no travesseiro e sentir paz por ter vivido um dia honesto. Ser homem exige muito mais do que coragem, muito mais do que masculinidade. Ser homem exige escolha, meu irmão. E aí? Massa, espero que vocês tenham conseguido assistir legal. Aqui travou muito, mas a minha internet está oscilando mesmo. Temos algum visitante hoje? Alguém que nunca participou de algum encontro da garagem? Não? Jambeiro, você está com a imagem do Pix da garagem aí? Sim, senhor, senhor. Joga aí, cria, Rapidex. Fala, tropa. Então, gente, esse é o Pix da garagem.
é um recurso que é usado 95% para estar servindo as pessoas. É um recurso que volta totalmente para a comunidade. Então, contamos com a generosidade. Amém? Jael, tá aí? Tô aqui. Tá aí? Teu áudio tá meio... Tô Fala de sim, pô. novo. Tá me ouvindo, não? Tá ruim o áudio? Se apresenta para a galera aí, né? Sei que você é formado em psicologia, mas um pouco do teu trampo aí. Eu lembro de ter visto várias imagens já em rodas de conversa. Fala um pouco do teu trampo aí e depois já pode caminhar para o tema. Beleza, boa noite. No teu nome, meu Eu não sei parceiro. se Gratidão. todos me ouvem. Valeu, Léo. Vamos para cima. Vou aqui tentar atender a solicitação e o convite do amigo. Eu gostaria já de... Hoje não tem música, Cristiano. Hoje não sei, Cristiano. Teve aí um som do vídeo muito bacana. Eu acho que para mim, enquanto música, valeu pra caramba. Foi instrutivo, orientativo, direcionativo com o que a gente vai falar hoje. Eu não sei se todos me ouvem e me veem bem. Será que é possível ter esse feedback? É importante para mim, porque senão muda a estratégia aqui. Aqui eu tô te ouvindo de boa. Beleza. Aqui eu tô te ouvindo de bem tranquilo. Eu estava com uma dificuldade para poder ouvir o Léo no começo, então eu não sabia se era minha internet ou se era alguma coisa com o Léo lá. Então, beleza. Se boa parte me ouve e me vê bem, vamos seguir daqui. Queria iniciar a participação falando sobre um agradecimento que eu tenho para trazer aqui na pessoa do Leonardo e da Garagem Rio, de poder trabalhar esse tema, mesmo que de forma pincelada e superficial, porque não existe em mim a habilidade e capacidade de esgotar esse tema e nem intenção nesse período que a gente vai ficar dialogando aqui. Eu não tenho nem esse potencial para isso, porque é um tema que ele permeia por diversos lugares que tangem a humanidade de diversas pessoas, e aí a gente tem o recorte da nossa sociedade, e aí tem diversas características sociais que podem ser colocadas em blocos diferentes, e a questão da raça também pode ser elencado como um fator determinante para gerir uma resposta sobre a pergunta que me foi feita de por que os homens evitam falar sobre seus sentimentos. Não é uma pergunta simples a ser respondida. Se você vê obviedade nessa pergunta, na resposta dessa pergunta, provavelmente você está na superfície do tema, porque é complexo e profundo falar sobre isso. E aí, para a ideia inicial, né, e ainda dentro do agradecimento, né, era o Léo me convidou para fazer uma roda de conversa, onde a gente pudesse sentar com os homens da Garagem Rio e abrir de verbo rasgado. Agora travou o teu, Israel. Eita, travou o meu. Tá com todos os pontos do Wi-Fi. Não sei se eu tirar o fone, se melhora. Tá travado ainda? Ou voltou? Aqui está perfeito. Obrigado, aqui tá Roberto. de boa. Aqui tá tranquilo também, tá de boa. Então, beleza, então. Então, vou dar continuidade, né? Tô um pouco preocupado, né, para que todos ouçam, porque senão não faz sentido ficar aqui no virtual falando sozinho, né? Vai lá pro YouTube, grava um vídeo e depois partilha com a galera. Então, eu acho, vou tentar retomar um gancho aqui, né? Eu achei bem assertivo aí, mesmo que no Rondon, o amigo lá de Brasília que enviou, segundo eu entendi, eu ouvi o Léo falar. Turma, se ao longo da fala eu for tossindo
ou fizer pequenas pausas para ingerir água. Eu estou vindo agora de um princípio de pneumonia essa semana, tomando antibiótico direto, então estou ainda meio sabaradio ainda, não estou 100% recuperado, mas vou dar o meu melhor aqui para a gente conseguir se comunicar. Como eu estava tentando dizer, nós tínhamos combinado inicialmente um bate-papo em uma roda de conversa, né? E aí a estrutura do diálogo, a forma como a gente toca e introduz alguns assuntos é um pouco diferente. E aí hoje, conversando com o Léo, que eu me dei conta que eu estaria no meio de um movimento como se fosse um culto, né? A galera reunida e tem seus momentos ali e tal. E aí eu entendi que seria um pouco diferente, tentei mudar algumas coisas e vou trazer aqui para ver se faz sentido para a gente. Eu não sei se todos aqui fazem parte da comunidade aí da Garagem Rio e esperavam uma palavra ministerial no que diz respeito a esse processo do silêncio dos homens, mas eu pensei numa coisa de uma outra forma e eu vou partilhar com vocês, deixando de enrolação para ver se faz algum sentido. Beleza? Israel, Oi. só um segundinho. É que aqui tem pessoal que não é só da Garagem Rio, tem Garagem Mundo também, que é Brasília e outros estados. A gente tá na Garagem Mundo. Legal. Eu, por exemplo, sou de Brasília. É prazer conhecer todos. Tá vendo como eu não absorvi, e aí já peço desculpa por isso, né, por essa fala, por não ter conseguido absorver o convite de forma plena. Mas beleza. A música o vídeo, pelo menos, que foi introduzido aí no início do encontro aí, eu achei extremamente pertinente porque ela toca no estereótipo do que é ser homem. E eu acho que é muito por aí que a gente começa, ou pode começar essa discussão de por que os homens evitam falar sobre seus sentimentos. Pelos estereótipos da construção da masculinidade do homem hoje do Brasil, por assim dizer. E se a gente tivesse numa roda de conversa, seria muito mais simples de todos entenderem essa minha percepção que já é consolidada de como cada pessoa tem uma percepção do que é ser homem. Mas a despeito de cada região ou cada pessoa ter a sua complexidade do que é ser homem, hoje não, né? Já faz alguns séculos que a gente segue com uma tríade de sustentação para esse lugar do homem na sociedade, que aí está relacionado com a procriação, está relacionado diretamente com a proteção e com a provisão. Então, no geral, e aí eu coloco no geral mesmo, né? Porque diversos homens falham com proteção, diversos homens falham na questão da provisão também para com os seus, e a procriação os caras mandam até bem, mas os outros elementos eles ficam nessa ociosidade ao longo do decorrer, principalmente nas regiões periféricas de comunidade, onde os pais saem para comprar cigarros e não voltam mais. Uma brincadeira que pode ter uma interpretação jocosa, mas é uma realidade do cotidiano de quem está na periferia e sabe que boa parte das crianças ali foram abandonadas por um responsável, seja ele da figura feminina, masculina, ou foram mortos dentro do seu processo ali de existência da cruel e dura realidade de uma comunidade. Então, esse estereótipo que vai sendo reproduzido de forma sistemática, faz com que se consolide uma percepção sobre o que é ser homem, sobre a masculinidade do homem, que acaba por ir ramificando ou ir construindo esse elemento alegórico da figura masculina na sociedade que a gente vive hoje. E a bem da verdade é que a sociedade é um ser orgânico e mutável. Então,
nós, enquanto sociedade no Brasil, nos últimos 100 anos, a gente vivencia a experiência do movimento da mulher enquanto postura, e isso afeta diretamente o movimento de que é ser homem, e a gente está falando na camada da discussão da paideia, e se isso não vai sendo acompanhado de forma consciente, gera-se diversos atritos, que é o que a gente tem visto hoje. Então, a mulher fala sobre um lugar de igualdade e dentro da casa, onde ela demanda a necessidade de que todos que vivam dentro desse lar, sejam participantes efetivos, e tem um elemento lá que se diz homem, que na cabeça dele, o papel dele é de prover, e a casa, a limpeza e todo o cuidado desse ambiente chamado lar é de única e exclusiva responsabilidade da mulher, porque ele foi aprendido assim, ele aprendeu assim, na casa dele era assim, e do avô dele era assim. Então perceba, o deslocamento da sociedade enquanto pensamento feminino fez com que gerasse esse lugar de, peraí, então eu não sou mais, peraí, como é que eu faço agora então? Isso para todos aqueles que estão, pelo menos ou minimamente, refletindo sobre o tema, se sentem desconfortável com esse apontamento ou essa discussão que vem sendo levantada em um outro polo. E aí, se eu sou essa pessoa que estou me percebendo no caminho, eu fico, bom, pera, calma, vamos então, deixa eu tentar entender, deixa eu tentar ajustar para mim poder me colocar de forma aceitável nesse novo modelo. Quando eu não sou, eu lido com isso de diversas formas diferentes. Inclusive, uma delas está no silêncio também, desse que não sabe como fazer e que eu tenho uma percepção construída teoricamente do chamado não lugar que o homem ocupa na vida familiar quando ele não sabe o que fazer. Eu não sei se trago novidades com essa informação que eu digo agora, mas boa parte do tempo, no que diz respeito ao âmbito familiar, na questão de família e de como fazer, o homem de fato não sabe. Não sabe. Não sabe. E porque não tem curso disso em lugar nenhum, ensinando como ser pai. As pessoas deveriam se preparar para isso, para estar em uma família, como ser pai, como é que meu universo toca o universo do outro. A gente não é mais um ajuntamento de neandertais que luta pela procriação e para a sobrevivência da minha espécie, mas a gente está num milênio onde todas as partes participativas de um ambiente relacional deveriam ser ouvidas. Essa obviedade, por mais clara que seja, por mais transparente que seja, não é a realidade de todas as pessoas que a gente conhece. Então, o óbvio ele precisa ser dito no sentido de falta muito para a percepção masculina, para que ela consiga compreender primeiro seus limites, para depois dar conta de mover ações positivas para o ambiente social como um todo. Mas essa jornada está acontecendo. O Léo pediu para mim introduzir a minha fala falando do que eu tenho feito ao longo desse período aí. Depois que eu me formei, eu me pós-graduei, eu trabalhei num espaço chamado Ser Mais, que era um instituto de acolhimento de mulheres vítimas de violência, e a gente tinha uma rede bem bacana. E um dos fatores que a gente trabalhava, e eu era responsável, é que quando a mulher decide ficar no lar, a mulher que sofreu violência, ela decide ficar por N motivos, e aqui a gente não vai abrir a discussão se certo ou errado, mas quando essa decisão era tomada, não adiantava, ou a gente entendia como paliativo, só a mulher participar do projeto, porque o retorno de ganho para esse indivíduo que foi violado
dos seus direitos era muito baixo. E aí a gente desenvolveu essa roda de conversa com esses homens que eram pares dessas mulheres que foram violadas, a princípio com muito custo, né, de participação, mas posteriormente a gente conseguiu avançar com alguns passos que foram assim, transformadores, inclusive para a nossa percepção. Porque nunca é um só, é sempre as partes. Quando a violência acontece no trabalho, na relação fraterna, na relação emocional, isso acontece a primeira vez, é sobre a relação. E aí, quando isso acontece sistematicamente, essa reprodução, esses indivíduos eles precisam ser integrados. E os que desejam ficar no processo relacional, eles precisam criar uma estrutura onde eles possam se desenvolver ao ponto daquilo ali parar de gerar dano para ambas as partes. Então, eu estive à frente desse projeto lá, participando com os homens, e assim, não deveria, mas é alarmante o quanto a gente identifica como é raso a percepção dos homens em sociedade sobre todos os temas. A gente vivencia uma experiência na nossa sociedade, desde 2000 para cá, que a gente, historicamente, antropologicamente falando, não tinha vivenciado ainda, que é o advento da tecnologia com todos os seus prós e contras. Então, a gente não tinha vivenciado isso. Então, a gente fala a gente fala muito de sexo, e é pouquíssimo informado sobre a nossa própria sexualidade, a saber. A gente fala muito sobre emoções e as pessoas conhecem pouquíssimo ou aprofundaram pouquíssimo das suas próprias emoções. A gente fala muito de família, mas os meus recortes adoecidos nunca foram identificados por mim no processo da minha própria jornada, e por isso eu repito às vezes uma série de arbitrariedade no que diz respeito a processos familiares, porque eu não vou dando conta disso. E assim, quando a gente está falando dois homens que têm dificuldade de expressar as suas emoções, porque eles ficam num silêncio, e é por isso que a gente entrou nessa discussão hoje, para tentar pegar um fio para construir um pensamento a partir disso, a gente está falando de uma série de coisas que acontecem na vida desses homens que promovem, ou pelo menos que colocam esses indivíduos nessa jornada. Para a psicologia, a gente nunca trata o sujeito do coletivo. A gente trata o indivíduo e depois o coletivo é integrado a esse, porque nós somos biopsicossocial. Nós somos afetados pelo mundo e também afetamos esse mundo. O mundo não determina a existência de um indivíduo, mas influencia com peso brutal. Se vocês de fato são uma igreja que acompanham a periferia, vocês identificam como é o desdobrar de uma criança que tem problema com familiares. E eu vou colocar o foco na paternidade aqui, porque a figura masculina hoje é o tema. Então, vou partilhar com vocês alguns dados para que a gente comece a pensar e olhar para esse lugar de por que os homens evitam falar sobre seus sentimentos. Então vamos nós. Segura nesse Monte Macaia aí, nessa montanha russa, e vamos embora. Essas informações não foi eu que inventei, não coloquei no papel para poder gerar um dado fictício ou ilusório para você. Tirei da OMS ou do Ministério da Saúde do Brasil. 83% dos homicídios e acidentes tem homem como vítimas, tem como os homens como vítimas. 83% dos homicídios e dos acidentes hoje do Brasil tem os homens como foco potencial de vítima, e é absurda a quantidade de acidentes e homicídios que acontece, e parte desse processo está estritamente direcionado à violência, de como os homens respondem reativamente ao que acontece a eles no mundo. Então, eu sou parte
constitutiva disso. Eu não sou um elemento excluso da sociedade que não vivencia essas experiências do homem machista, do homem violento, da agressão. Pelo contrário, isso me constituiu enquanto ser humano. E aí a teoria paradoxal da mudança, ela vai fazer uma afirmação categórica e taxativa sobre isso, dizendo que o indivíduo só muda quando aceita o que é. E aí eu preciso primeiro aceitar que eu sou, de fato, sim, um machista e que isso faz parte de mim também, de que eu sou uma pessoa violenta porque eu vivo no espaço. Não, nunca briguei com ninguém e não bato em ninguém. Isso não te tira esse elemento violência da sua traje jornada. Porque estar recluso sem nunca arrumar um conflito é também um desdobramento da violência que você vivenciou. E aí, assim, não conhecer-se te coloca nesse lugar de acreditar que ser o cara mais de boa do mundo não ter vivido experiências de violência na sua construção enquanto homem. Então, fica aqui o registro do outro polo para que a galera do Good Vibes não fique pensando que não, eu sou o alecrim dourado plantado no topo do poste, por isso nada me toca. Então não é assim que funciona. No Brasil a gente passou por isso, algumas pessoas passaram e os reflexos são menores, e outras pessoas passaram e os reflexos são menores. A verdade é que a gente vive numa sociedade bélica e violenta, reativa, bélica e violenta. No trânsito isso é muito comum, e aí a gente falando do recorte Rio, São Paulo, isso se intensifica ainda mais. Ninguém, não sei se vocês já repararam isso na vida cotidiana de vocês, são pouquíssimas pessoas que alegam erro no trânsito. Perdão, pô, querido, desculpa. Essas pessoas que entendem os seus erros no processo ali de trânsito, no geral, elas estão de fato olhando para si mesmo ou vivenciam essa experiência de eu tenho muito medo de confusão, então eu vou pedir desculpa até quando eu tiver certo. Então é bem comum acontecer isso, porque a gente vive numa sociedade reativa e bélica. Então vamos lá, vamos dar sequência. Os homens vivem, na perspectiva de vida, 7 anos a menos do que as mulheres e se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. A gente poderia abrir um leque de discussão para isso, né? Se suicídio no Brasil fosse algo irrelevante, que não é, a gente ocupa mundialmente o 5º lugar entre os 290 e alguma coisa de países que existem no mundo. O Brasil ocupa o 5º lugar de país que mais gente se suicida por ano. A cada 40 segundos tem gente se matando. E 4 vezes mais é o volume de suicídio que é cometido por homens, mais do que as mulheres. Os homens, perspectivamente, vivem menos na perspectiva de vida do que as mulheres. E parte desse viver menos está estritamente ligado à condição desse homem com seus cuidados basais. Porque o homem tem dificuldade seríssima, ou parte dos homens tem dificuldade seríssima na sua comunicação e de ir ao médico para falar sobre fatores que são sensíveis à sua honra e moralidade. A saber, tem que fazer um exame depois dos 40, você precisa ir ao urologista para falar da sua idade, 40 a mais, e você precisa iniciar a investigação para ver se seu PCA está alto e, se tiver, fazer um exame do toque para verificar como está o nível ou o volume, se tem algum inchaço em demasia da sua próstata. Isso é um tabu. E minimamente a mulher semestralmente vai lá, abre as pernas lá, diante da sua ginecologista,
bota o bico de pato lá para poder fazer o seu preventivo e faz parte da rotina da mulher, tá tudo bem. Não estou falando se é confortável ou não, estou falando que faz parte da cultura mulher cuidar da sua saúde, preventivamente. E para os homens, ufa, tá chegando os 40 anos, pelo amor de Deus. O cara começa a ficar nervoso. Eu não estou contando isso como eu acho, não. Estou falando isso de participar, inclusive, empiricamente, de rodas de conversa. E estar em ambientes onde tocar nesse tema aqui fez 40 e precisa fazer o exame de próstata, isso virá piada no grupo. E aí, já é mais um gancho de não existe espaço de fala entre os homens para tratar temas sensíveis. Porque, no geral, homens são superficiais. Trabalha-se, homem fala muito, homem tem muito espaço de fala na estrutura patriarcal do nosso país. Os homens estão em um lugar de poder, de fala, de lugar de verbalização, mas de extrema superficialidade. De extrema superficialidade. Nas rodas dos amigos mais amigos, o amigo chega para falar sobre o seu temido momento de passar, que não deveria ser um temido momento, porque se ele for verificar o coração, se ele for verificar o rins, se ele for verificar sei lá o que, se for verificar o globo ocular, tá tudo bem ir no médico para fazer isso. Mas se for para verificar a próstata dele, é um lugar de sensibilidade, porque é uma questão do cunho da existência dele, de onde ele veio, e aí a próstata dele é um lugar muito especial e não é um lugar onde pode ser tocado nem por um profissional de saúde para salvar a própria vida dele. Então, o número de viver 7 anos a menos, ele parte disso cai na carga desse cuidado que os homens vão postergando, de não gosto de ir ao médico, falas como ir ao médico, só descobre quem tem doença, quem vai ao médico, coisas nesse sentido que vão sendo desenvolvidas e repetida na vida das crianças, adolescentes, jovens, adultos, acabam por validar como aquela pessoa responde ao mundo e as demandas que vão surgindo. Tá beleza até aqui, turma? Todo mundo dando para acompanhar? Eu curto muito mais o modelo de poder falar e interagir com o grupo, ou então de fazer a palestra com áudio e vídeo para poder gerar compreensão e absorção. Eu acredito que essa fala ininterrupta, eu lembro muito da época da graduação, que pode gerar sono para quem está no fim do dia cansado. Então, se tiver alguém ficando com sono, por favor, avisa aí, manda eu mudar a modulação da voz, que a gente tenta dar um jeito para ninguém dormir no caminho. Continuando com os números nada positivos, 17% dos ônibus lidam com algum nível de dependência alcoólica no Brasil hoje. Fruto também desse lugar da masculinidade que não pode falar, que precisa ser forte, precisa dar conta, que tem que reter e dar um jeito de resolver os problemas. Quando os homens sofrem algum tipo de abuso, a média, abuso sexual mesmo, a média que se leva para um homem falar sobre isso é de minimamente 20 anos para conseguir lidar com esse tema. Então, não é algo simples. A sexualidade de um indivíduo, a construção que o indivíduo tem na sociedade, deve desdobrar alguns temas. 30% dos homens sofrem com ejaculação precoce ou com um tipo de problema de ereção. 30% dos homens do Brasil sofrem com isso. Assim, a gente deveria estar ouvindo falar de programas de tratamento, de como os caras desenvolvem a sexualidade dele para acabar com esse tipo de... E não tem. Pelo menos dentro do meu raio de amigos, todo mundo é brocador, todo mundo é brabo, todo mundo vai arregaçar, todo mundo resolve, todo mundo, não tem. Se os 30% não tá comigo, na minha galera,
deve estar na sua galera. Se não está na sua galera, eu não sei onde estão esses caras. Na verdade, a gente sabe onde que está. Está entre nós e sem espaço de fala ou sem esse lugar de hábito de construção de que eu posso falar das minhas fragilidades, porque se todo mundo é bom, eu não posso ser o único que vou chegar na roda aqui e vou ser o ruim e fraco da história. Não vai ser eu. Jamais será eu. Eu morro com essa condição que existe resolução, mas eu não me permito envergonhar-me diante dos meus iguais. Jamais. Jamais. Então, aí a gente tem desdobramentos diversos e eu acho que a figura da mulher pode falar muito melhor do que eu sobre quais são os desdobramentos diversos de uma ejaculação precoce num relacionamento que tem potencial de ser saudável. Então, a mentira, a desculpa e diversos elementos que surgem que esse indivíduo precisa bancar para poder não cuidar daquilo que para ele é uma vergonha e ele não pode assumir esse papel da pessoa que precisa ir ao médico ou falar com um outro igual sobre um problema que ele tem. Que provavelmente na roda de amigo deles, outras pessoas vivenciam essa experiência, ou já vivenciaram em algum nível, mas ninguém está falando sobre esse assunto porque é muito superficial a conversa que os homens têm e dentro das suas rodas de conversas corriqueiras. 95% da população carcerária do Brasil é composta de homens e esses homens, maior parte desses homens são negros, jovens, cuidado de negros e jovens sem pais. E esse retrato, essa foto, ela deveria estar estampada nessa sociedade conservadora e hipócrita de valores familiares deturbados e distorcidos sobre a paternidade, para validar, para ver se de alguma forma nós, enquanto nação, que eu acho bem difícil, a gente acordasse e tentasse de alguma forma atenuar essa cascata de sucessão de erros e de experiências ruins que a gente vivencia por conta do abandono de uma criança que necessita de um referencial. Esses dias mesmo eu estava conversando com a minha parceira, com a minha esposa, e a gente estava falando sobre a paternidade. Ela é uma função. E essa função ela pode e vai ser exercida por qualquer pessoa que se colocar nesse lugar de função paterna. O que tem faltado hoje são pessoas que, de fato, tenham habilidade e disposição para ocupar esse lugar. Beleza, turma? Então, de 6 a cada 10 homens afirmam lidar hoje com algum distúrbio emocional, ansiedade, depressão, vício em pornografia, insônia. E aí, assim, eu posso abrir a discussão para álcool, drogas, qualquer tipo de drogas, comidas, jogos. O Tigrinho está aí destruindo a vida de dezenas e centenas e milhares de pessoas e as pessoas não se dão conta disso. Mas, especificamente nesse recorte, de 6 a cada 10 homens está com algum tipo de problema. Está dormindo mal, está viciado em pornografia, está vivenciando uma experiência depressiva. O Brasil ocupa hoje o 4º lugar a nível de depressão. Não, depressão mundial é o 8º lugar. Ansiedade e estresse é o 4º lugar que o Brasil ocupa hoje. Nós somos uma sociedade adoecida. Adoecida. Eu preciso olhar para o indivíduo através da subjetividade dele, entender por que ele não fala?
Ok, é o que a cadeira lá vai ensinar para gente, para mim como psicólogo. Mas se a gente olha para esse cenário de fundo que tem acontecido no Brasil há anos, meio que vai se moldando o rosto desse homem e por que esse homem tem dificuldade de encontrar esse homem perdido dentro dele para poder falar sobre as suas emoções. E aí me permita pontuar aqui, falta de lugares saudáveis, e aí eu chamo a responsabilidade desse lugar chamado religião, das igrejas institucionais como um todo, porque essa era, se essa era em algum momento foi a proposta da igreja, eu acho que a igreja poderia ocupar muito bem esse lugar de, de lugar saudável para que as pessoas pudessem falar das suas mazelas. E aí, assim, já que a gente está num ambiente onde a eclésia predomina, aqui os domínios, me permita citar o texto de Tiago, no capítulo 5, verso 16, só a parte A, que Tiago, na epístola dele, ele fala para que a igreja confessasse uns para com os outros, orando um pelos outros para que eles sarem, para que eles pudessem sarar. Se não existe espaço de fala, e dentro do processo psicológico, o trauma só se estabelece porque não existe condição de elaboração da dor que foi absorvida pelo indivíduo. Então, por que a pessoa ficou traumatizada? Na guerra, quando foi violentada, no acidente, ela não conseguiu elaborar, não teve espaço para ela falar sobre aquilo ali ainda. Foi tão brutal que houve uma reclusão e não elaboração. Os homens no Brasil não têm lugar para falar profundamente, porque espaços de fala são os mais diversos, porque os homens no Brasil ocupam um lugar de poder e diretoria, enfim, em diversas camadas os homens têm espaço de fala, mas esses espaços de fala são estéreis. Não existem lugares sadios. Eu acho que era uma possibilidade as igrejas serem esses lugares, mas a minha experiência enquanto caminhante dentro da religião cristã é que a corroboração do cristianismo hoje no Brasil, ele mais funciona como um propulsor para esse indivíduo se enclausurar, porque quanto menos pecado eu falo que tenho, mais santo eu sou. Então, você que represe suas dores, os seus medos, os seus traumas, porque esse ambiente aqui é ambiente de pessoas santas sem erros. Então, faz-se gestão de pecado financeira para que as pessoas participem dos seus ambientes religiosos, e aí já fica aqui minha crítica à instituição religiosa, seja ela qual for, porque eu recebo isso no meu consultório e eu posso falar para vocês, diversos pastores lá que chegam em crise por conta dessa condição que eles são impostos. Eu tenho que fazer porque aquilo ali é meu único ganha-pão. E aí, como é que lida com isso? Cara, no final vai ter que tomar a decisão dele, mas é dor em cima de dor. Não existe um espaço para falar sobre medo, para falar sobre culpa. Então, como é que a gente lida com o feminicídio no Brasil? Pô, a gente tem que começar ajudando os caras, para que as mulheres deixem de ser tocadas. Não é no, E aí, assim, eu espero que a minha compreensão não seja tomada de forma literal, né, de deixar o que está acontecendo no movimento feminino para cuidar dos caras, que não, em nenhum momento é isso, não é nem passou pela minha cabeça, só estou tomando esse cuidado, principalmente porque o vídeo está sendo gravado, é porque a gente fica arrumando um monte de leis, que eu acredito serem certas, para punir quem comete crimes, eu acho que isso é acertado. Só que o foco do problema, que é a construção desse indivíduo ser homem no mundo, ninguém está olhando para isso. E essa quantidade de violência, não só na vida da mulher, das crianças, das famílias,
do homem enquanto homem só vai ser atenuada quando alguém começar a olhar para esse camarada que diz estar resolvido sem ter resolvido nada aí dentro de si. Esses números aqui são um reflexo de uma sociedade doente que diz: eu preciso de ajuda. Por favor, alguém olha para mim. É isso. Já viu criança quando está fazendo muito pirraça? Ela está falando: preciso de ajuda. Alguém tem que olhar para mim. Inclusive, cerceando-me daquilo que precisa ser cerceada, para poder fazer aquilo que precisa ser feito. Então, esse silêncio do homem, esse lugar de não fala sobre suas emoções, tem desdobramento na construção daquilo que o homem é hoje na sociedade. Uma figura violenta, bélica e reativa. Eu não sei se esses fragmentos de dados da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde faz com que a gente comece a pensar ou refletir esse lugar do porquê que o homem tem dificuldade de falar dos seus sentimentos. Mas fica aqui o registro dos dados e o convite para que a gente possa sentar com mais tempo, com mais ideias, com maior ampliação dos nossos próprios olhares, entendendo que todos nós passamos por esse lugar da violência e todos nós precisamos, em alguma medida, rever as nossas compreensões sobre o que é ser homem, o que é ser pai, o que é o ser o parceiro de alguém na sociedade. E eu falo isso sempre a partir de mim, da minha realidade, porque a sociedade nunca são eles, a sociedade sempre somos todos nós. Beleza, turma?